Olá, meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro O Grande Livro do Ho'oponopono, Sabedoria Havaiana de Cura, dos autores Jean Gracier, Dr. Luc Bodin e Nathalie Bodin. Continuação do capítulo 2. Subcapítulo Psicologia e Ho'oponopono. Você precisa viver como pensa, senão acabará pensando como vive. Paul Bourget. A psicologia se interessa muito pelo funcionamento dos fenômenos psíquicos do ser humano, isto é, pela vida mental deste último. As explorações que ela já efetuou a incitaram a distinguir, no psiquismo humano, uma consciência que permite a você compreender a sua existência e o mundo exterior, bem como um inconsciente que representa a face oculta do seu psiquismo, a parte submersa do iceberg. Pois bem, todos os indivíduos acreditam que é a consciência deles que efetua as escolhas, toma as decisões e organiza a vida. Enquanto, na verdade, segundo os psicólogos, todos nós somos dotados de uma consciência e de um inconsciente, mas quem nos dirige não é aquele que normalmente pensamos. Vejamos agora como o psiquismo lida com um acontecimento traumatizante que ocorre na sua vida. A lembrança do trauma vai, em um primeiro momento, assombrar a sua mente até você o digerir, aceitar ou encontrar uma solução para ele. Porém, se nenhuma solução for encontrada, ou se o choque emocional for demasiado doloroso ou se ele persistir durante muito tempo, o psiquismo vai procurar aliviar a tensão psíquica, deslocando o conflito da consciência para o esquecimento, isto é, para o inconsciente. Nesse mecanismo automático, o inconveniente é que o conflito nem sempre é resolvido através disso. Ele permanece ativo e continua gerando ansiedade em você. O problema então é que você se sente angustiado, mas não sabe mais por quê. Óbvio, visto que o conflito se encontra agora no seu inconsciente. Assim, mesmo que você não esteja mais ciente e não se lembre mais dele, o conflito continua criando em você estresse, angústia ou depressão. E também continua atraindo novas situações desagradáveis do mesmo tipo. Pois bem, o inconsciente é muito poderoso. Lembre-se, todas as suas decisões são fruto de motivações inconscientes. Você acha mesmo que escolheu tal trabalho porque ele era melhor para você em termos financeiros ou de evolução profissional? Nada disso. Essas razões foram aquelas apresentadas pela sua consciência para enganá-lo. A verdadeira razão é, por exemplo, que você o escolheu para agradar os seus pais e, desse modo, obter reconhecimento por parte deles, ou, ao contrário, para sabotar melhor a sua carreira, pois uma crença inconsciente lhe diz que você não tem valor nenhum. Tais processos são totalmente inconscientes. Eles são oriundos dos seus antigos conflitos não resolvidos, das suas crenças e dos seus medos, que estão presentes no seu inconsciente e se tornaram todos eles memórias, isto é, programas que dirigem você. Boas memórias ajudam a sua evolução, o que é raramente o caso em situações conflituosas. Mas memórias geram novas situações desagradáveis. Assim, a psicologia explica perfeitamente que os seus conflitos
bem como as emoções associadas a eles, quando não são resolvidos, acabam passando para o seu inconsciente, tornando-se dessa forma memórias erradas que continuam dirigindo a sua vida, influenciando diretamente as suas decisões e ações. É por isso que é importante agradecer aos acontecimentos desagradáveis por terem se manifestado na sua vida. Eles lhe mostram a existência das memórias erradas que você tem no seu inconsciente e que você não conhecia e que o dirigem sem você saber. A identificação das mesmas através do acontecimento desagradável permite que você peça o apagamento delas, liberando-se ao mesmo tempo da presença tirânica que elas exercem no seu inconsciente. Em outros termos, a psicologia demonstra que as memórias erradas, que são responsáveis por situações chatas na sua vida, provêm do seu inconsciente. É por isso que você não sabia que as tinha. Foi preciso ocorrer acontecimentos desagradáveis para que você tomasse consciência da existência delas. Só lhe falta praticar o Ho'oponopono. Atenção! É evidente que situações graves ou em caso de transtorno psicológico intenso, o Ho'oponopono não substitui as técnicas existentes, que consistem na psiquiatria, psicologia ou psicanálise, mas sim as complementa. O Ho'oponopono é um estilo de vida, uma ferramenta de evolução e não um tratamento. Os sonhos. Para Freud, os sonhos são frutos do seu inconsciente. São as manifestações das suas pulsões e dos seus desejos inconscientes. Eles expressam o que você guarda escondido dentro de si, consciente ou inconscientemente. São uma espécie de desabafo ou válvula de escape que permite liberar as tensões fortes demais que estavam presentes no seu inconsciente, a fim de manter a sua consciência em equilíbrio. A evocação de uma lembrança durante um sonho geralmente indica que está na hora de ela ser solucionada. É por isso que os sonhos são uma outra maneira de compreender as memórias erradas enterradas no fundo de si mesmo. Portanto, é interessante praticar o Ho'oponopono nas lembranças que se sobressaem durante as suas atividades oníricas. Bom, capítulo 2, subcapítulo Epigenética e Ho'oponopono. Só há uma maneira de fracassar: desistir antes de tentar. Olivier Lockert. Desde sempre, a medicina convencional considera que os genes dos indivíduos são adquiridos de uma vez por todas durante a concepção e que eles permanecem imutáveis até a morte. Somente mutações produzidas acidentalmente por radiações ou poluentes, na maior parte do tempo nocivas e até mesmo cancerígenas, são capazes de modificar o genoma. Porém, as descobertas da epigenética nos obrigam a mudar de ponto de vista. Elas mostram que o seu ambiente, os acontecimentos que ocorrem ao longo da sua vida, podem alterar as expressões, a expressão dos seus genes. Tudo começou em 1942, quando o biólogo Conrad Waddington mencionou fenômenos epigenéticos para explicar as implicações do ambiente nos genes e no fenótipo. Fenótipo é o conjunto das características observáveis de um indivíduo. No entanto, foi preciso esperar os últimos 20 anos para que a epigenética finalmente entrasse de forma bastante tímida no campo da pesquisa moderna.
Contudo, ela revoluciona completamente o pensamento da medicina e pode conduzir a compreensões inovadoras a respeito da gênese das doenças, bem como a novas vias terapêuticas. As primeiras observações em epigenética foram efetuadas por pesquisadores escandinavos. Elas revelaram que o estresse, a poluição, inclusive in útero, a má alimentação, os períodos de fome, o tabagismo e até mesmo as fecundações in vitro podem modificar os genes dos indivíduos. As pesquisas também apontaram que tais alterações eram transmissíveis aos filhos e netos, sendo, portanto, hereditárias. É preciso entender que essas modificações não mudam os genes, ou seja, elas não tiram um gene para substituir por outro. Não se trata disso. As alterações envolvem simplesmente a expressão dos genes. Isso significa que elas os abrem ou fecham de acordo com as circunstâncias, com todos os intermediários possíveis entre ambos os extremos. É assim que um gene inativo pode se tornar ativo e vice-versa. Portanto, não se trata de mutações, mas sim de modificações dos genes sem alteração do DNA. O DNA humano é constituído de 30% a 35% de genes codificados que se expressam e de 65 a 70% de genes ditos silenciosos que compõem a parte intrônica dele. Pois bem, a epigenética é capaz de fechar genes codificados para abrir genes até então silenciosos, permitindo assim a expressão destes últimos. Isso indica que o seu campo é vasto, tendo em vista a grande parte de genes não expressos presentes no DNA. Para desativar um gene, basta que um grupo de metil, CH3, seja colocado no lugar de um átomo de hidrogênio, H, em uma base de azoto do gene. A sequência de DNA fica então muda e não pode mais fabricar proteínas efetoras. Ora, são estas últimas que produzem a ação do gene. Nos últimos anos, foram realizados muitos estudos fascinantes sobre os fenômenos epigenéticos. Eles permitiram, por exemplo, demonstrar que o modo de vida dos avós influenciava a esperança de vida dos netos. Um outro estudo, efetuado com 600 pessoas, revelou que as modificações epigenéticas eram muito mais frequentes do que se pensava antes. De fato, no grupo em questão, cerca de 1/3 das pessoas já apresentava modificações notáveis em seu genoma em simplesmente 10 anos de vida. As últimas pesquisas nessa área estabeleceram que um certo número de doenças tinha origem, em parte, em fenômenos epigenéticos. São elas principalmente o câncer, a obesidade, o diabetes de tipo 2, as alergias, a asma, o autismo, a esquizofrenia e a doença de Alzheimer. É quase certo que no futuro muitas outras doenças se acrescentarão a essa lista não exaustiva. Portanto, a epigenética não é um fenômeno marginal, mas sim um processo bastante frequente. Ela poderia muito bem explicar, por exemplo, o aumento das doenças com a idade, tais como câncer ou Alzheimer. Um outro estudo chamado Geminal, publicado na Academia Americana de Ciências, é fascinante pelas perspectivas inéditas que ela abre. De fato, o estudo se interessa pela evolução da expressão dos genes de homens afetados por câncer de próstata, após alterações em seus modos de vida
e fora de qualquer tratamento, convencional ou não. Foi assim que os pesquisadores começaram estudando o genoma de aproximadamente 30 voluntários que haviam recusado todos os tratamentos convencionais, mas que aceitaram participar daquele estudo. Todos eles apresentavam uma taxa de PSA, que é uma sigla, que significa o marcador sanguíneo do câncer de próstata. Então, todos eles apresentavam uma taxa de PSA inferior a 10 ng/ml e um score de Gleason. Score de Gleason igual a 6 a partir das biópsias. Score de Gleason é um indicador da agressividade de um câncer, que vai de 2 a 10, sendo que 10 corresponde aos cânceres mais agressivos e mais evolutivos. O protocolo que eles seguiram durante 3 meses consistia em modificação da alimentação, que devia ser pobre em lipídios e rica em alimentos integrais, além de frutas e verduras, suplemento de soja, selênio, óleo de peixe e vitaminas C e E. Gestão do estresse através de yoga, alongamento ou relaxamento durante 1 hora por dia. Caminhada durante 30 minutos por dia e grupo de apoio 1 vez por semana. Após esse período, novas biópsias tumorais com estudo do genoma foram realizadas. Elas apontaram muitas modificações genômicas favoráveis, em especial a subregulação, diminuição da expressão de certos genes cancerígenos, tais como os oncogenes da família RAS, RAM, RAB14 e RAB8A, e o gene choque SHOC2, que favorece a ativação dos andrógenos e da divisão celular. Os genes ativadores do fator do crescimento, IGF, também foram subregulados. Além disso, os PSA livres, marcadores prostáticos, estavam melhores nos 30 participantes. Esse estudo confirma também que o psiquismo, através da gestão do estresse e da expressão verbal dos conflitos que estão incluídos no protocolo, interfere de modo notável nos processos epigenéticos. Essa noção já havia sido observada pelos primeiros pesquisadores, que haviam notado que as vivências pessoais dos indivíduos eram capazes de produzir modificações no DNA deles. Isso significa, portanto, que o seu pensamento e as suas emoções podem interferir na expressão dos seus genes. Assim, uma mudança de hábitos no modo de vida pode alterar a expressão de genes cancerígenos em simplesmente 3 meses, o que vai contribuir imensamente para a cura dessa terrível doença, como complemento claro dos tratamentos convencionais. Isso corresponde às experiências feitas por Vladimir Popenon, que é um físico russo cujas ideias foram difundidas por Greg Braden. Isso em 1990, e depois do Instituto de Califórnia, que são totalmente revolucionárias. Elas demonstraram que o DNA reagia imediatamente às emoções do seu antigo hospedeiro, mesmo que este último estivesse várias centenas de quilômetros afastado dali. As vibrações emitidas pelo DNA aumentavam ou diminuíam de acordo com os sentimentos experimentados, e nem a distância nem o tempo tinham influência alguma sobre este fenômeno. A estrutura do DNA se modificava em função das emoções do seu antigo hospedeiro. Suas espirais tinham tendência a se distender com pensamentos de amor e se contrair com pensamentos agressivos.
O DNA do corpo exercia influência direta na matéria e, portanto, no mundo. Isso foi demonstrado em especial através da sua ação nos fótons, que são partículas de luz. Elas se ordenavam em presença do DNA e, coisa admirável, permaneciam ordenadas mesmo quando o DNA era retirado. A estrutura do DNA poderia ser comparada à da linguagem, na qual as moléculas seriam como as letras de um alfabeto. Além disso, ela parece poder ser facilmente reprogramada com o auxílio de palavras ou vibrações, sons, pedras, luzes, radiações. Assim, as suas emoções e os seus pensamentos seriam capazes de mudar o seu DNA, que por sua vez, agindo sobre a matéria, mudaria o seu universo. Esse mecanismo explica perfeitamente o funcionamento do Ho'oponopono. O apagamento de uma memória errada traz uma mudança nas suas emoções, pensamentos, o que suscita imediatamente alterações no seu DNA, que na sequência vai mudar o ambiente ao seu redor, graças à ação que ele exerce na matéria. Portanto, os processos epigenéticos permitem compreender melhor e até mesmo explicar em parte o processo de ação do Ho'oponopono. Ainda no capítulo 2, subcapítulo: As raízes xamanistas do Ho'oponopono. O novo está sempre dentro e nunca fora. Tudo está dentro de você e não fora de você. Gita Malas, Diálogos com o Anjo. O xamanismo. O xamanismo é praticado no nosso planeta há vários milênios. Alguns estudiosos afirmam que ele teria começado na Sibéria ou na Ásia Central. Porém, seu caráter onipresente no conjunto do nosso planeta põe isso em dúvida. Além disso, o xamanismo já foi amplamente utilizado na Europa. A maioria das cavernas pré-históricas consistia antigamente em locais de cerimônia, nos quais viagens xamanistas eram regularmente realizadas. Os druidas foram, na época deles, grandes xamãs. Na Grécia, Platão designava os xamãs como sacerdotes divinos que utilizavam técnicas que lhe permitiam sair do corpo. De transição oral, o xamanismo desapareceu de certas regiões, mas ainda permanece vivaz no seio de alguns povos, como os mongóis, os ameríndios e os aborígenes da Austrália. O xamã estabelece um vínculo entre o mundo dos homens e dos espíritos. Ele viaja no mundo do invisível para buscar respostas às questões levantadas pela tribo, lugar de acampamento, território de caça, ou por um membro da tribo, doença, dificuldade de relacionamento, problema conjugal. O xamanismo está muito ligado ao pensamento animista, que vê a presença de espíritos em todos os elementos da natureza, tais como as plantas, as rochas, o vento ou a chuva. Tudo seria animado por vida e, portanto, digno do maior respeito. As origens do Ho'oponopono. No princípio, o Ho'oponopono era um ritual utilizado pelas populações dos vilarejos situados nas ilhas do Havaí para resolver os problemas comunitários. Tratava-se de um procedimento de reconciliação que consistia em reunir todos os habitantes da tribo para que eles dividissem seus problemas e conflitos. Uma vez isso realizado, cada um pedia perdão pelos pensamentos inadequados e até mesmo errados que ele havia proferido e que eram a fonte do problema. Pois bem, naqueles tempos, o Ho'oponopono era organizado pelos xamãs. Ele se inscrevia na atitude de respeito pelos espíritos, que também estava ligada ao divino. Assim, os pensamentos proferidos e as ações realizadas pelos homens, se fossem provenientes de memórias erradas, podiam atrapalhar o mundo dos espíritos. Eles também podiam chamar ou criar entidades perturbadoras.
Portanto, o Ho'oponopono era utilizado como técnica de reconciliação entre os membros de um vilarejo, mas servia igualmente, sobretudo, para que a tribo permanecesse em perfeita harmonia com os espíritos da natureza que a cercavam. Isso também lhe permitia cair nas boas graças deles. O Ho'oponopono moderno. Com o tempo, este ritual foi um pouco esquecido. Foi preciso esperar a segunda metade do século XX para que uma xamã havaiana, Morná Nalamakua Simeona, modernizasse o Ho'oponopono. Ela era Kahuna Lapahau, isto é, curandeira e guardiã do segredo. Kahuna significa guardião do segredo e Lapahau, especialista, curandeiro. Morná explica: nós somos o acúmulo de todas as nossas experiências, o que equivale a dizer que nós estamos carregados com os nossos passados. A memória oriunda de cada experiência fica armazenada sob a forma de pensamento no corpo etéreo, que é o corpo sutil mais próximo do corpo físico. Inspirando-se num antigo ritual, ela concebeu um novo protocolo que se pratica sozinho, sem ajuda de ninguém. Esse protocolo faz um apelo à divindade que existe em cada um, para curar os pensamentos e as memórias perturbadoras. Trata-se, portanto, de um processo de reconciliação consigo mesmo, graças à energia do amor. O Ho'oponopono nos diz que nós somos os criadores do que nos rodeia e que, ao mudarmos os nossos pensamentos, podemos tornar harmoniosa a vida que vivemos. Logo, isso não é muito diferente do ponto de vista xamanista do método ancestral. De fato, este último considerava que os pensamentos errados dos indivíduos exerciam uma ação nociva nos espíritos que habitavam ao redor deles, que, em troca, enviavam-lhes situações desagradáveis, quando, ao contrário, os mesmos indivíduos positivavam seus pensamentos e apagavam suas memórias erradas, eles reconquistavam a harmonia com os espíritos do mundo invisível e caíam assim nas boas graças deles. A constituição do ser humano. O Ho'oponopono permite recriar o equilíbrio entre o mundo exterior, visível e invisível, e o mundo interior. Pois bem, este último, que podemos chamar de identidade de si, é composto por 4 elementos. O Nihipili, ou subconsciente, que armazena a memória das experiências passadas e as emoções. O Ani, ou consciência, que corresponde à nossa razão e inteligência. A Umakua, ou eu superior, alma, que se situa em uma outra dimensão. Centelha, ou inteligência divina, na qual se criam a identidade de si e as inspirações. O ideal é que essas 4 partes permaneçam em equilíbrio. É interessante notar que a medicina atual pensa a mesma coisa a propósito da consciência e do inconsciente. Ela não fala, claro, nem da alma nem da centelha divina, que devem ficar em equilíbrio para a saúde mental dos indivíduos. O objetivo do Ho'oponopono é recriar o equilíbrio entre as 4 partes da sua identidade para que você possa se reconectar à sua centelha divina ou divindade interior e reconquistar a sua paz interior. Para Morná Nalamakua Simeona, a paz começa consigo. Ela acrescentava: nós estamos aqui somente para trazer paz à nossa vida, e quando trazemos paz à nossa vida, tudo ao nosso redor volta ao seu lugar, reencontrando o seu ritmo e paz. O passado dos seres humanos os deixa mais pesados. Quando sentissem estresse ou medo, eles deveriam olhar para dentro de si mesmos. Constatariam então que a causa do mal-estar que os atormenta provém de uma de suas memórias. Bastaria então apagá-la para que o estresse e o medo desaparecessem. Segundo a visão xamanista, o Ho'oponopono permite restabelecer o seu equilíbrio, tanto interior quanto exterior, consigo mesmo e com os espíritos da natureza. Os cátaros.
A religião cátara se desenvolveu rapidamente no sul da França, principalmente na região de Languedoc. De tanto que a simplicidade e a beleza de seus preceitos resplandeciam, sobretudo quando comparados às da igreja cristã daquela época. Os verdadeiros cátaros não moravam em castelos, mas viviam em grutas ou cabanas, graças às doações dos habitantes com quem eles dividiam o trabalho. A religião cátara era avançada para a época. Ela falava de um Deus único e bom, assim como dos ensinamentos de Jesus Cristo. Sua doutrina era parecida com a dos primeiros cristãos, antes da instituição dos dogmas pela Igreja, que modificaram o sentido da mesma. Os cátaros pregavam a humildade, a compaixão e o amor. Eles pensavam que cada indivíduo era capaz de se relacionar com Deus sozinho, sem nenhum intermediário religioso. Os perfeitos, homens e mulheres em igualdade, constituíam o sacerdócio daquela religião. Eles viviam uma vida de ascetismo e transmitiam a palavra divina em áreas rurais. Esperavam assim poder sair do ciclo de reencarnações e permanecer no outro mundo, o mundo de Deus, sob a forma de entidades, espírito, alma, corpo de luz. A aprendizagem dos perfeitos era longa. Ela necessitava de uma rígida iniciação que os colocava em contato consigo mesmos, mas também com os espíritos da natureza com quem eles se comunicavam e pelos quais nutriam um maior respeito. Isso fazia deles grandes xamãs. Os perfeitos também eram os herdeiros das escolas dos mistérios. A doutrina cátara afirma que o mundo sensível é sustentado por um mundo espiritual que lhe é pré-existente. Contrariamente ao que muitas vezes se diz de maneira simplista, os cátaros não consideravam o mundo físico como o mal e o outro mundo como o bem. Eles viam a matéria como um mundo imperfeito, mas necessário para que os seres pudessem se purificar cada vez mais de encarnação em encarnação e adquirir o conhecimento de suas imperfeições. Alguns dualistas dirão que o bem precisa do mal para os seres progredirem, o que é mais ou menos verdade. Porém, na realidade, não existe nem bem nem mal. A única coisa que conta é a evolução dos seres. Seja como for, o pensamento cátaro não se distingue muito da visão do Ho'oponopono com relação a certos aspectos. De fato, a matéria, o mundo que o cerca, revela-lhe as suas imperfeições. Cabe então a você eliminar os pensamentos errados associados a ele, de modo a se purificar cada vez mais para alcançar o mundo espiritual e harmonioso. Continuação do capítulo 2. Subcapítulo: a atualização dos pensamentos. O pensamento não passa de um clarão no meio da noite, mas é este clarão que é tudo. Henri Poincaré, O Valor da Ciência. A sua mente fabrica a cada instante um número considerável de pensamentos que nem sempre estão bem organizados. Eles são, em sua maioria, emitidos pelo seu cérebro, que não para de tagarelar na sua cabeça a respeito de tudo e mais um pouco, tecer comentários o tempo inteiro e fazer juízos de valor sobre si mesmo e sobre os outros. Pois bem, o presente é apenas a atualização de um futuro potencial, isto é, a consequência dos seus pensamentos passados. Os pensamentos são informações trazidas por energias, isto é, entidades. A definição de uma entidade, essência de um ser. Então, são trazidas por energias, entidades embrionárias que só estão pedindo para viverem e se desenvolverem. Eles são projetados no futuro e criam na energia futuros potenciais, ou seja, possíveis amanhãs, que programam o que você se tornará posteriormente. Você é hoje o que pensou sobre si mesmo ontem. Você se torna o que você pensa. Você está cercado de futuros potenciais que os seus pensamentos criaram, e o seu presente não passa da realização de um deles. Felizmente,
os seus inúmeros pensamentos contraditórios, eu sou o máximo ou eu sou um zero à esquerda, atenuam mutuamente a ação um do outro, graças a relações de força opostas. No entanto, tais pensamentos e futuros potenciais vão fazer de tudo para se desenvolverem e se realizarem. Para isso, os mesmos pensamentos terão tendência a voltar muitas vezes à sua mente para se alimentarem da sua energia psíquica e se desenvolverem, tornando-se assim cada vez mais fortes. As ideias fixas e as obsessões são excelentes exemplos desse mecanismo. Quando você se imagina pobre e fracassado, as ideias fixas e as obsessões são excelentes exemplos desse mecanismo quando você se imagina pobre e fracassado. Esse pensamento vai se desenvolver na energia e dentre os futuros potenciais até virar realidade, o que vai confirmar ainda mais este sentimento. Eu tinha razão mesmo de pensar isto, o que por sua vez só fará atualizar novas situações desvalorizantes. Em resumo, é um círculo vicioso. Sabendo disso, é importante se imaginar com saúde, brilhante e cheio de sucesso na vida. Esse método corresponde, claro, ao princípio do pensamento positivo de Émile Coué. Émile Coué é um psicólogo e farmacêutico francês que nasceu em 1857 e faleceu em 1926. Ele é autor de um método de autossugestão com auxílio de pensamentos positivos. Da visualização do Dr. Carl Simonton, que o Dr. Carl Simonton é um radiologista e oncologista americano, autor de obras como Cartas de um Sobrevivente, O Caminho da Cura através da Transformação Interior, e da Lei da Atração. Assim, os pensamentos atraem situações que vêm confirmá-los. Se você pensa que é um zero à esquerda, vai acontecer uma grande quantidade de coisas na sua vida cotidiana que corroboram essa sua ideia. Se você considera a vida como perigosa, muitas situações vão trazer uma confirmação desse sentimento. Acidentes, incidentes, desastres climáticos, epidemias. Pois bem, foi você que criou essa visão do mundo. O mundo então curvou-se às suas expectativas, tornando-se perigoso para você. Os seus pensamentos se veem amplificados por pensamentos semelhantes e por situações que os refletem. Eles vêm, assim, alimentá-los e confirmá-los. Tudo isso incita você a levá-los cada vez mais a sério e, sobretudo, considerá-los como uma realidade, o que faz com que tais pensamentos possam se atualizar. Eles se tornam a sua realidade no presente. Isto constitui um verdadeiro círculo vicioso que se intensifica com o tempo, por causa do efeito bola de neve, tanto que se torna impossível para você compreender que o que você está vivendo não é a realidade, mas simplesmente o mundo que você inventou para si mesmo. O ambiente ao seu redor é constituído de muitos potenciais à espera de atualização, que só podem ocorrer se lhes for dada uma oportunidade, isto é, se os seus pensamentos os atraírem. Pensamentos errados suscitam futuros potenciais ruins e, assim, situações difíceis de viver no presente, enquanto pensamentos certos trazem harmonia e amor à sua vida. É por isso que é importante, em primeiro lugar, controlar os seus pensamentos. A meditação é uma boa técnica para isso. Ela permite calar a sua mente e, portanto, enxergar o que é essencial para você. Porém, se apesar de tudo um pensamento ruim lhe escapulir, eu sou um zero à esquerda, envie então logo depois o pensamento oposto, eu sou demais, para aniquilar o primeiro.
O Ho'oponopono, quanto a ele, permite eliminar os futuros potenciais ruins que se materializaram, apagando a memória errada que os gerou. Isto é muito útil. O tempo do sonho. O tempo do sonho é um mito importante na cultura dos aborígenes da Austrália. Ele corresponde ao período imaterial que precedeu a criação do mundo. Trata-se do período em que o pensamento antecipou a criação do mundo material. É também o lugar para onde todos nós iremos após a nossa morte. Assim, para eles, toda materialização já é pensada e construída na energia antes de se manifestar no nosso mundo. Dependendo da natureza do pensamento emitido, a realização será, claro, totalmente diferente. E, ao contrário, toda realização é a consequência de um pensamento que é condicionado por memórias. Capítulo 2. Subcapítulo: O Ho'oponopono explicado pela física quântica. Cansamo-nos de tudo, menos de compreender. Virgílio. Todos nós aprendemos na escola a física de Newton, na qual as maçãs caem da macieira verticalmente de cima para baixo por causa da força da gravidade da Terra. No entanto, ao mesmo tempo em que este ensinamento não estava sendo dado, as descobertas da física quântica mostravam que essa visão do mundo estava completamente obsoleta. A física quântica. A física quântica é muito complicada quando olhamos as fórmulas matemáticas utilizadas nas demonstrações. Isso fez com que certas pessoas se perguntassem por que Deus havia criado um universo tão complicado. Contudo, embora as demonstrações sejam difíceis de entender para os réis mortais, as respostas obtidas são, quanto a elas, simples e relativamente claras, sendo, portanto, acessíveis a todos. Uma das primeiras lições que a física quântica nos ensina é que a matéria, tal como a concebemos normalmente, não existe. De fato, longe do seu aspecto físico que geralmente percebemos, a matéria é, na realidade, apenas uma gigantesca concentração de energia. Cada partícula do universo não passa de energia concentrada. Em seguida, as partículas se associam entre si para formar os átomos e depois as moléculas que dão origem à matéria visível. Logo, a matéria é feita somente de energia. O universo é formado por inúmeras partículas separadas por imensos espaços vazios. Isto demonstra que, na verdade, a matéria seria feita apenas de vácuo. Mas, então, o que lhe dá o seu aspecto sólido? São as forças de ligação que unem as partículas entre si e que também encontramos entre os planetas do Sistema Solar e entre as galáxias. São as interações fracas, as interações fortes, as forças gravitacionais e as forças eletromagnéticas. Mais impressionante ainda é o fato de que a matéria pode produzir energia novamente e depois formar mais uma vez novas partículas, matéria. Esta noção foi denominada dualidade onda-corpúsculo. Em um vasto movimento de criação e destruição, assim como a água se transforma em vapor antes de voltar a ser água quando a temperatura cai. Isso significa que a energia e a matéria são apenas os dois aspectos de um mesmo elemento que o universo se forma e se deforma de maneira incessante. Para ordenar a energia e a matéria, foi preciso a presença de uma informação, senão a energia teria ficado sem forma. Ela não teria produzido a matéria, primeiro inanimada e depois animada, e por fim a consciência. O astrofísico George Fitzgerald Smoot, a propósito das fotos do nascimento do universo tiradas pelo satélite COBE,
disse que elas iriam revelar a face de Deus. Os irmãos Bogdanov mencionam em um livro com o mesmo título a hipótese partilhada por muitos estudiosos, dentre os quais George Fitzgerald Smoot, de uma espécie de DNA cósmico, isto é, da presença de uma informação cósmica que organizaria a marcha geral do universo desde o Big Bang. A informação é, portanto, um elemento essencial para o surgimento e funcionamento do universo. Ela é carregada de energia, assim como as ondas do rádio. Sabemos hoje que existem ondas não lineares capazes de atravessar o universo inteiro sem perderem força com a distância. E isto a velocidades muito superiores à da luz. Logo, a informação pode facilmente viajar de um lado para o outro do universo. Pois bem, esta última informa, isto é, informa, logo dá forma à matéria. Inversamente, toda forma contém uma informação. Porém, segundo os astrofísicos, estão faltando 96% do universo, o que é muito. Essa grande parte foi denominada por eles de matéria negra e energia negra, as quais até hoje ninguém conseguiu compreender. Ela se encontraria por toda parte no universo e até mesmo no interior da matéria. A matéria ou energia negra é onipresente, a imagem do éter descrito pelos homens da antiguidade. Para certos cientistas, tais como o físico americano Nassim Haramein, essa energia faltante é simplesmente a energia do vácuo. Portanto, nós estaríamos mergulhados em um oceano de energia que preenche todos os espaços entre as partículas, entre os planetas e entre as galáxias. Ele consistiria em energia incoerente, ao passo que a matéria, por sua vez, seria energia coerente, mergulhada em um oceano de energia incoerente. A coerência é fornecida em energia pela informação. A energia do vácuo poderia ser a próxima fonte de energia da humanidade. É o que com frequência se chama de energia livre, que estaria à disposição de todos e seria inteiramente gratuita, assim como o engenheiro americano Nikola Tesla já havia sacado há quase um século. Nikola Tesla é um inventor e engenheiro americano de origem sérvia, nascido em 1856 e morreu em 1943. O homem energético. O ser humano, fazendo parte do universo, é constituído pelos mesmos ingredientes que ele: matéria, energia e informação. Só que os nomes são diferentes. Fala-se em corpo físico, circulação energética e mente, psiquismo. Isto significa que, por sua constituição, o ser humano é, antes de tudo, energético como o universo, antes mesmo de ser químico e biológico. No âmbito orgânico, os trabalhos de Georges Lakhovsky demonstraram que cada célula do corpo é um mini-circuito oscilatório que emite e absorve ondas eletromagnéticas em frequências específicas. Mais tarde foi descoberto que as células se comunicavam entre si e com o ambiente ao redor delas, emitindo luz, fótons. O DNA é ainda mais surpreendente. Na verdade, ele é apenas informação. É ele o verdadeiro centro emissor, receptor da célula, que a coloca em contato permanente com seu ambiente próximo e distante, isto é, com o mundo quântico que a cerca. Ele também é capaz de agir na matéria, como vimos mais acima no parágrafo dedicado à epigenética. Bom, eu vou ficando por aqui. Ainda tem continuação do capítulo 2.
e do subcapítulo Ho'oponopono. Olá! Nosso mundo é real? Nós somos o que pensamos. Tudo que nós somos resulta dos nossos pensamentos. Com a nossa mente, construímos o nosso mundo. Buda. A partir do que acaba de ser dito nos parágrafos anteriores, você pode legitimamente se perguntar se o mundo no qual você vive é real mesmo ou se, em vez disso, você não o está sonhando. Porque se tudo não passa de energias e informações, e se você é 100% criador da sua vida unicamente graças à sua mente, então você pode refletir, e com razão, se o universo, tal como você costuma concebê-lo, não é simplesmente fruto de um pensamento seu. Essa ideia parece pertinente, pois vários elementos tendem a fazer você pensar que está vivendo dentro de um sonho. O cérebro. Primeiro é preciso saber que o seu cérebro não faz diferença entre o real e o imaginário, nem entre a ação e o pensamento. Pesquisadores já observaram em ressonâncias magnéticas funcionais que as mesmas zonas do cérebro se ativavam quando o indivíduo efetuava uma ação ou quando ele olhava alguém fazendo tal ação, ou ainda quando ele se imaginava fazendo a mesma ação. Assim, você pode se perguntar se está agindo para valer ou se está simplesmente imaginando que está agindo. A incapacidade que o nosso cérebro tem de distinguir o real do imaginário permitiu desenvolver terapias simbólicas capazes de liberar as pessoas de alguns de seus conflitos. Por exemplo, se uma pessoa tem rancor de alguém que já morreu, ela não pode mais, obviamente, ir se explicar com o falecido. Porém, ela pode, mesmo assim, aliviar o seu sofrimento, escrevendo uma carta para ele e depois colocando-a no correio. Seu cérebro considerará então esse ato como algo que se realizou de verdade e pensará que o falecido realmente recebeu a mensagem, o que atenuará, por conseguinte, a tensão gerada pelo rancor. Ao constatar isto, você entende como é fácil enganar o seu cérebro e fazê-lo enxergar uma ilusão, como se fosse a realidade. Da mesma maneira, você também pode ser enganado e acreditar que a vida é a realidade, enquanto na verdade ela não passa de uma ilusão. O ser humano. O ser humano é constituído assim como o universo de matéria/energia, de um lado, e informações/pensamentos de outro, como já dissemos antes. Porém, se refletirmos bem, o que define um ser humano? Não é a matéria nem o seu corpo físico, mas sim os seus pensamentos. Foi o que levou certos físicos a dizerem: o ser humano é, na verdade, apenas um punhado de memórias, o que corresponde diretamente à visão do Ho'oponopono sobre as memórias erradas que devem ser apagadas. A mente emite ondas energéticas que são cientificamente mensuráveis, assim como demonstram os eletroencefalogramas utilizados em medicina. Além disso, já vimos que a mente era capaz de agir na matéria. Aliás, esse fenômeno atrapalhou terrivelmente os pesquisadores quânticos. Em suas primeiras pesquisas, eles perceberam que os seus pensamentos, isto é, as suas expectativas, modificavam os resultados das experiências em andamento. Quando esperavam um resultado no âmbito vibratório, eles o obtinham. Se outro pesquisador, em um experimento idêntico, esperasse uma resposta no domínio corpuscular, também o obtinha. Isso foi denominado efeito da atenção nas subpartículas. Contudo, além de modificar o mundo ao seu redor, a mente também seria capaz de criá-lo, o que é ainda muito mais poderoso, você há de concordar. Isto se manifestaria primeiro no universo energético, materializando-se em seguida no universo físico, se os pensamentos fossem emitidos com convicção suficiente. Logo, os seus pensamentos, que são influenciados pelas suas memórias, construiriam o mundo no qual você vive.
Seria você que teria construído o ambiente ao seu redor e o tornado visível graças aos pensamentos que você emitiu. Mas será que o mundo existe para valer? Ou será que ele pertence simplesmente ao universo dos sonhos, dos seus sonhos? A consciência do mundo ao seu redor. Isto levanta a questão de como você conhece o mundo que o cerca. Na verdade, você o compreende unicamente através dos seus 5 sentidos. A sua visão do mundo exterior é uma representação realizada no seu cérebro a partir de informações enviadas pelos seus sentidos. Você acredita na existência dos objetos porque os vê, toca, cheira e ouve através dos órgãos dos sentidos. No entanto, as suas percepções não passam de pensamentos na sua mente e o seu cérebro se encontra dentro de uma caixa preta, totalmente isolada do mundo que o cerca. Os seus 5 sentidos funcionam em modo vibratório e nem um pouco em modo material/físico, como você poderia estar pensando. Já sabíamos disto quanto aos sons e às cores, porém hoje também sabemos disso com relação aos cheiros. Eles apresentam igualmente uma natureza vibratória e não molecular. Moléculas de estruturas químicas muito parecidas são capazes de produzir odores totalmente diferentes. A única explicação para essa diferença é que o olfato funciona em modo vibratório e não químico. É muito provável que o tato funcione da mesma maneira, pois, visto que a matéria é formada somente por ondas concentradas, é difícil imaginar que ocorra de outra forma. Assim, o conhecimento do ambiente ao seu redor é apenas vibratório. Isto explica porque ele é facilmente modulável pelos seus pensamentos, ou seja, pelas suas crenças, medos e valores, que agem como filtros, alterando a percepção do universo que o cerca. Além disso, os seus sentidos só captam uma parte das informações presentes em torno de você. Por exemplo, você não ouve todos os sons, nem vê todas as cores, nem sente todos os cheiros. Para certos animais, as gamas são muito mais extensas do que para você, ultrassons ou infravermelhos, por exemplo. A realidade que você percebe é, portanto, bastante fragmentária. Isto significa que a parte do universo visível aos seus sentidos é bem ínfima com relação à globalidade das ondas emitidas no ambiente ao seu redor. Por fim, é preciso recordar que as informações captadas pelos 5 sentidos são codificadas por influxos elétricos e depois transmitidas ao cérebro pelos nervos. Em seguida, o cérebro reconstitui o universo exterior a partir das informações que ele tiver recebido. A reconstituição é efetuada conforme os esquemas do seu sistema mental. Essa imagem do mundo é, portanto, distorcida por causa do seu modo de captação, do seu modo de transmissão, da capacidade que o cérebro tem de reconstituí-la, enfim, dos filtros psicológicos que querem, a qualquer custo, introduzir a imagem recebida no seu sistema de referência. Apesar de tudo isso, é essa imagem que será a realidade para você. Pois bem, ela não se situa fora de você, mas sim no interior da sua cabeça. Tudo isso só existe dentro da sua mente. Em outras palavras, você pode muito bem ser enganado por ilusões quando imagina que o universo, assim como o ambiente ao seu redor, tem uma existência no exterior da sua mente. Você poderia muito bem considerar que essa realidade foi criada inteiramente pelo seu cérebro, ou ainda que as informações recebidas por ele não são reais, mas sim fruto da sua imaginação e até mesmo de manipulações que teriam sido enviadas. Você não tem nenhuma prova de que o mundo exterior existe realmente,
Por isso, você poderia considerar também que o real não existe e que você está simplesmente vivendo um sonho. Porque durante um sonho você também vê, toca, ouve e sente coisas como na realidade. Então, onde está a diferença? O que faz você crer que a vida diurna é a vida real e que as imagens vistas durante o seu sono não passam de sonhos? São apenas os seus pensamentos e os seus preconceitos que lhe dão tal impressão. O seu organismo também seria apenas uma imagem, uma ilusão, assim como o universo que o cerca e até mesmo o seu cérebro. Logo, o ser humano seria uma não-realidade. As suas experiências seriam enganosas e o universo como um todo não passaria de uma ilusão. De você só sobraria a mente. O ser humano seria, portanto, apenas um conjunto de pensamentos, isto é, um conjunto de memórias que agiria em um ambiente exterior ilusório. Em um futuro muito próximo, os computadores serão capazes de enviar ao seu cérebro informações virtuais de natureza visual, auditiva, olfativa, gustativa e tátil, que poderão fazê-lo pensar que você está vivendo em um mundo real, enquanto este último terá sido realizado pelo computador. Você também poderá enviar a ele informações, pensamentos e assim conversar com a máquina, obter dela alterações nas informações que lhe são enviadas e, portanto, mudanças no mundo imaginário criado por ela para você, que o enxergará como real. Acontece exatamente a mesma coisa na sua realidade atual. Você pode interferir nos acontecimentos através da sua mente. Ao mudar os seus pensamentos, você muda o sonho que está vivendo, a sua realidade cotidiana, com uma facilidade infantil, talvez sem nem se lembrar do que você a mudou. Continuação do capítulo 2 e do subcapítulo Ho'oponopono explicado pela física quântica. Paramos no áudio passado num subtítulo, a mente, que iremos iniciar agora, a mente. As experiências com o DNA descritas anteriormente suscitam o interesse pela ação da mente na matéria e, portanto, no ambiente. Existem muitas provas de que a mente humana influencia o corpo. Podemos citar, por exemplo, o efeito placebo, o pensamento positivo de Emile Coué e as técnicas de visualização do Dr. Carl Simonton, a hipnose, a sofrologia, sem esquecer os efeitos nefastos do estresse. Tudo isso demonstra de maneira perfeita que a sua mente age direta e constantemente no seu corpo. O poder da mente vai muito além do que costumamos imaginar. Uma observação relatada pelo Dr. Deepak Chopra no livro A Cura Quântica, ele demonstra este fato. Trata-se de uma doença psiquiátrica na qual personalidades múltiplas se expressam sucessivamente no corpo de um mesmo indivíduo. Ficou assim comprovado que uma mesma pessoa era capaz de se tornar diabética, insulino-dependente, epilética, daltônica, hipertensa, alérgica e até mesmo apresentar cicatrizes, verrugas ou erupções cutâneas de acordo com a personalidade que ela estava expressando. Além disso, a transição de uma personalidade para outra podia ser muito rápida. Essa observação demonstrou que cada personalidade modificava a biologia do organismo de seu hospedeiro, e isso de maneira extremamente veloz. Logo, se as pessoas doentes são capazes de tal proeza, isto significa que todo mundo possui esta capacidade de alterar a sua biologia conforme os seus pensamentos. Os pensamentos dos outros também podem influenciá-los sem você saber.
Os trabalhos de Masaru Emoto revelaram que a mente era capaz de estruturar a água de maneiras diferentes de acordo com as intenções proferidas. Portanto, é muito provável, para não dizer certo, que os pensamentos dos outros possam modificar a estrutura da água presente no seu organismo. Pois bem, você é constituído por 70% a 80% de água. Esse número indica por si só o quanto os pensamentos alheios podem ser perturbadores para o seu organismo e, por conseguinte, para você, principalmente se eles forem negativos a seu respeito. A oração. A oração apela para a mente com vibrações de ajuda, amor e compaixão, ou seja, com as vibrações mais elevadas do ser humano. Ela apela também para outras energias ainda mais sutis presentes no universo. Um estudo efetuado pela Columbia University de Nova York no ano 2000 mostrou que orações realizadas por grupos de todas as religiões misturadas, situadas na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, haviam melhorado os resultados de fecundação in vitro em mulheres tratadas contra a esterilidade na Coreia. As taxas passavam de 26% para 50% de sucesso, sendo que as beneficiárias nem sabiam que aqueles grupos estavam rezando por elas. O estudo Harris et al., efetuado em 1990 nos Estados Unidos, obteve resultados semelhantes com 990 pessoas hospitalizados na ala de cardiologia, unidade de tratamento coronariano, de Kansas City. As que se beneficiaram de orações tiveram 10% a menos de complicações pós-operatórias do que as outras. Da mesma forma, o professor Herbert Benson, da Universidade de Harvard, estima que os pacientes que repetem orações são capazes de estimular alterações de funcionamento em seus órgãos. Uma oração feita para si mesmo ou para os outros poderia, portanto, ser uma outra possibilidade de apagar certas memórias erradas. No entanto, os resultados, embora evidentes, não interessam à totalidade das pessoas, ao passo que com o Ho'oponopono, isto é, ao assumir a plena responsabilidade por determinada situação e pedir para que a memória errada associada à mesma seja apagada, os efeitos parecem melhores e mais rápidos. Um outro estudo mostra que a felicidade é contagiosa. Assim, o humor de uma pessoa é influenciado pelo dos outros. Um sentimento como a felicidade é transmissível aos amigos, parentes e conhecidos, como revela um estudo citado, realizado com 4.739 indivíduos entre 1983 e 2003. Dentre eles foram identificados grupos de pessoas felizes e infelizes. Os pesquisadores constataram então que a felicidade se espalhava até o terceiro nível de relação, até os amigos dos amigos dos amigos. Eles determinaram, inclusive, que se uma pessoa tiver um amigo que resida a menos de 1,5 km e que tenha alcançado a felicidade, isso aumenta em 25% a probabilidade dela própria ficar feliz. Resultados semelhantes foram observados entre marido e mulher, irmãos e vizinhos de porta. Logo, a felicidade é contagiosa. Entretanto, esse efeito tende a diminuir com o tempo e a distância. Tudo isso mostra bem como o seu pensamento age no seu corpo, mas também no seu moral e no dos outros. Na verdade, as ações do seu pensamento vão ainda mais além, como demonstrou a experiência de Vladimir Popenoe, citada anteriormente, que explica que as suas emoções
são capazes de agir na matéria. Segundo Greg Braden, a ação da mente teria sido igualmente observada no campo magnético terrestre, que se modificou após os acontecimentos de 11 de setembro de 2001. Estes últimos provocaram um violento trauma na mente de muitas pessoas. O choque foi tão potente que todas as energias psíquicas emitidas naquele instante foram capazes de produzir alterações no eletromagnetismo da Terra. Para a engenheira e professora em ciência aerodinâmica russa Marina Popovich, existiria uma interação permanente entre as emoções humanas e o campo eletromagnético da Terra. Os pesquisadores russos teriam, assim, observado a presença de zonas escuras no campo eletromagnético em lugares onde guerras estavam sendo travadas, como, por exemplo, no Iraque. Marina Popovich também afirma que os pensamentos emitidos pela humanidade podem influenciar a atividade do Sol. O nosso planeta, por sua vez, teria chegado hoje à saturação. Ele reagiria a isso através de perturbações brutais, sismos, erupções e inundações. A partir do momento em que essas informações forem confirmadas e extrapolando o princípio delas, é muito provável que a influência da mente humana possa ir ainda mais longe. Isto porque as ondas não lineares podem se transmitir sem perda até o outro extremo do universo. Talvez o bater de asas de uma borboleta em Tóquio seja capaz de provocar uma aurora boreal em um planeta de uma galáxia distante. Vai saber. Assim, o nosso ambiente é constituído apenas de energia, matéria informada. A mente pode agir nele tanto em escala individual quanto planetária, tanto no âmbito microscópico quanto no macroscópico. Ficou fácil entender agora, graças à física quântica, por que esse processo de reconciliação consigo mesmo é capaz de trazer harmonia à sua mente, ao seu corpo e ao seu universo. Pois bem, o Ho'oponopono permite mudar esses pensamentos e informações, apagando as memórias negativas, o que vai, portanto, interagir na matéria ambiente. Uma vez os pensamentos negativos apagados, os pensamentos positivos vão poder se desenvolver à vontade e gerar um ambiente equilibrado. Ainda no capítulo 2. O aspecto quântico. Há um século, a imagem que nós tínhamos da realidade era de um mundo material, palpável e mensurável. A física de Newton. Depois, a física quântica chegou e revolucionou tudo, a tal ponto que hoje o ambiente ao nosso redor se tornou virtual, constituído unicamente de energias e informações. A nossa visão do mundo passou da realidade para a abstração. O próprio universo teria nascido de uma singularidade, na qual a matéria e a energia proviriam de algo que ainda falta definir e que não teria limites nem no tempo nem no espaço. Assim, a física Jacqueline Bousquet teria dito que o universo se comporta mais como um pensamento do que como um mecanismo. O universo seria então um pensamento. A ideia é bela e poética. Ela não deixa de lembrar certos textos mitológicos. Agora resta saber quem emitiu o pensamento em questão. Obviamente, a ideia de um grande arquiteto que teria organizado tudo isso é sedutora. Como já vimos, alguns astrofísicos falam de DNA cósmico para indicar a provável presença de uma informação diretriz no cosmos. Porém, eles não especificam de onde provém esse DNA nem quem o concebeu. Na verdade, poderia ser muito mais simples do que isto.
Sendo o único criador de tudo o que acontece na sua vida, você poderia estar criando a cada instante o ambiente no qual você evolui. Como já mencionaram físicos como Hubert Reeves, a matéria só se formaria sob o seu olhar. Esta frase resume perfeitamente uma longa lista de trabalhos de pesquisa em física quântica. Ela significa que a matéria só se informa, adquire forma sob o seu olhar. Convém, é claro, entender aqui o sentido da palavra olhar como significando mente. É a sua mente que dá coerência à energia, transformando-a assim em matéria. De outro modo, ela permanece em sua forma energética incoerente. A sua mente cria, assim, toda a matéria e todo o universo ao seu redor. Portanto, não existe mais acaso, nem coincidência, nem sincronicidade, nem providência. Só existe você que envia mensagens a si mesmo. O seu inconsciente envia mensagens de maneira permanente à sua consciência por intermédio de acasos e coincidências que ele cria no seu universo. Ele é capaz de criar tudo no ambiente ao seu redor, até mesmo as coisas mais inacreditáveis, aparições, incidentes, sismos, mudanças climáticas, revoluções, encontros, fortuna, sorte. Tudo é possível para o inconsciente, simplesmente porque é o mundo dele, porque é o seu mundo. A sua atenção cria o universo diante dos seus olhos, de acordo com os pensamentos que você emite constantemente e que você emitiu, atualização dos pensamentos no passado. Fica fácil entender, então, que ao mudar os seus pensamentos, como no caso do Ho'oponopono, processo no qual se apagam memórias erradas, você muda a construção do universo no qual você pensa estar vivendo e que, na verdade, não passa de uma ilusão, ou seja, de uma construção do seu eu. Esta criação é efetuada de maneira imediata e inconsciente. Todavia, o problema é que o inconsciente que dirige a sua mente, com suas boas e más memórias, por isso o apagamento das memórias erradas é muito importante, pois ele permite harmonizar pouco a pouco o mundo no qual você vive. Os outros existem. Porém, se o mundo exterior é fruto de sua imaginação, uma questão se impõe. Será que os outros indivíduos existem? O Dr. Lane, perguntado sobre o assunto, responde: os outros? Que outros? Trata-se, na minha opinião, de um gracejo destinado a nos fazer entender bem o sentido do Ho'oponopono. Pois, na verdade, os outros realmente existem enquanto indivíduos. No entanto, eles correspondem totalmente à sua imaginação, senão não estariam no seu mundo. É preciso entender que não existe um mundo, a Terra, no qual vivem 7 bilhões de indivíduos, mas ao contrário, existem 7 bilhões de mundos reunidos por uma consciência em comum. Esses mundos estão ligados por uma trama e devem obedecer às leis inerentes a este meio, espaço-tempo. Assim, o mundo material seria aquela trama, isto é, uma espécie de suporte em comum, no qual todos os seres humanos desenvolveriam seus próprios mundos. É possível e até mesmo bem provável, segundo os físicos, que existam muitos universos paralelos ao nosso, nos quais cada indivíduo exploraria outros futuros potenciais, ou seja, nos quais cada indivíduo levaria outras vidas em outros universos, e o que lhe permitiria enriquecer proporcionalmente suas experiências, bem como sua evolução pessoal. Em outras palavras, nós viveríamos em vários universos ao mesmo tempo, universos nos quais coexistiríamos e desenvolveríamos experiências diferentes. Tudo isso mostra que não se tem nenhuma certeza de que o universo existe realmente, no sentido em que normalmente o entendemos. A física quântica apresentaria até mesmo uma prova do contrário. Nesse caso, é fácil compreender que os seus pensamentos condicionam a ilusão que você está vivendo, ou melhor, que você acredita estar vivendo.
Ao apagar os pensamentos nocivos, o Ho'oponopono lhe permite viver uma vida harmoniosa e alcançar assim as suas aspirações profundas. Capítulo 2. Subcapítulo: As consequências do Ho'oponopono nos indivíduos. Eles não sabiam que era impossível, então o fizeram. Mark Twain. O primeiro elemento perceptível do Ho'oponopono é que ele alivia o sofrimento durante os períodos difíceis da sua vida. Com ele, não há necessidade de analisar as situações ou fazer pesquisas aprofundadas. Ao apagar as suas memórias perturbadoras, o Ho'oponopono interrompe a situação desagradável para conduzir você até águas mais tranquilas. No entanto, o Ho'oponopono é um estilo de vida e não uma terapia. Ele jamais substituiria uma consulta psiquiátrica, psicanálise, psicoterapia ou terapia PNL. Contudo, ele as complementa harmoniosamente e pode atenuar a maioria dos pequenos conflitos cotidianos. Portanto, é aconselhável praticá-lo diante de tudo de desagradável que ocorrer na sua vida. Porém, é claro, caso haja um transtorno intenso ou se o problema persistir, é imprescindível consultar um médico. Também é impossível saber até onde o apagamento de uma memória com Ho'oponopono vai levar você. Sabe-se simplesmente que isso lhe permitirá melhorar o seu presente, tirando-o de uma situação difícil. Logo, o Ho'oponopono alivia os seus sofrimentos de maneira rápida e definitiva. É assim que todo problema encontrado na sua vida pode ser resolvido trabalhando unicamente em si mesmo. Depois, à medida que as suas memórias erradas forem sendo apagadas, você começará a se descobrir realmente. Descobrir quem você é, o que você quer lá no fundo do coração e quais são as suas aspirações essenciais. Pouco a pouco, você vislumbrará a sua verdadeira identidade. Isto vai, obviamente, mudar os seus pensamentos e, por conseguinte, o seu mundo, que se tornará, assim, harmonioso e ficará em total osmose com os seus desejos mais secretos. Você poderá, então, desenvolver os seus talentos e explorar muitos futuros potenciais propícios à sua evolução pessoal. A eliminação dos pensamentos errados fará com que você reconquiste a sua integridade, o que é muito importante para favorecer novas energias. Você também desligará definitivamente a sua mente e deixará os seus pensamentos totalmente conscientes, tornando-se assim conscientemente o criador do seu mundo e não se submetendo mais a ele de maneira inconsciente e desordenada, como é o caso atualmente. Você será então o verdadeiro dono do seu destino. O Ho'oponopono e as energias novas. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Buda. Já vimos que nós vivemos em 7 bilhões de mundos que estão reunidos por uma consciência em comum. Esta última constitui a trama que liga os mundos que criamos para nós mesmos. Esses universos são totalmente autônomos e dependem unicamente dos pensamentos de seus donos. Eles devem, entretanto, obedecer a certas regras associadas ao espaço-tempo no qual evoluem. Pois bem, atualmente 2 fenômenos estão se produzindo no nosso ambiente planetário. O campo eletromagnético da Terra está aumentando. Isso foi observado no âmbito da ressonância de Schumann. Essa elevação é resultante de um aumento mais geral que afetaria pelo menos o conjunto da nossa galáxia. A causa provém da chegada de novas energias cósmicas. Estas últimas trazem aos seres humanos uma elevação do nível de consciência deles, novas visões, novas capacidades e novos pensamentos. Porém, antes de chegar lá, será preciso que os seres humanos se adaptem a elas, o que exige tempo, calma e discernimento. É o período de transição que estamos atravessando atualmente.
O tempo de adaptação se traduz por cansaço, irritabilidade, angústia, depressão. Aliás, como já foi mencionado anteriormente, os pensamentos dos seres humanos interferem no campo eletromagnético da Terra. Ora, atualmente há uma saturação por causa de todos os acontecimentos que se produzem em meio à humanidade: guerras, fomes, assassinatos, desigualdades, tensões, crises, revoluções. Tanto que o planeta reage violentamente através de terremotos, erupções, inundações, o que só faz amplificar o processo. E as catástrofes deixam esse período de transição ainda mais difícil. Para superar essa fase delicada, convém que cada um se torne o mais leve possível. No plano físico, uma vida equilibrada é obviamente essencial. Alimentação orgânica do tipo mediterrâneo, atividade física, respiração, relaxamento, etc. E no plano psíquico é necessário encontrar uma solução para os velhos conflitos, apagar todas as suas crenças e valores limitadores, bem como seus medos. Tudo isso deve ser realizado de forma muito rápida, pois as energias evoluem com extrema velocidade atualmente. É por isso que técnicas como psicanálise, psicoterapia, PNL e EMDR, que é uma técnica capaz de tratar informações dolorosas, como por exemplo choque traumático, etc., que são bastante úteis no caso patológicos, não são ou são pouquíssimo adequadas aqui, por se mostrarem pesadas demais, necessitando de um terapeuta, e lentas demais. Felizmente, como por acaso, foram desenvolvidas novas ferramentas que são fáceis de utilizar, rápidas, eficientes e de realização por conta própria. São o EFT, a TAT, o Zensight, a meditação, as aberturas temporais, os tratamentos energéticos, bem como, é claro, o Ho'oponopono. Dentre todas essas ferramentas, o Ho'oponopono é sem dúvida a mais eficiente no período que estamos atravessando, pois ele lhe permite apagar rapidamente todas as suas memórias erradas. Assim será mais fácil para você adaptar-se à chegada das novas energias que o conduzirão a um estado de consciência mais elevado. Hoje, visto que os acontecimentos se dão cada vez mais rápido, nem sempre é necessário efetuar o protocolo completo. Sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo, para obter resultado. Muitas vezes, basta simplesmente pedir para que sejam apagada a memória errada que estiver relacionada a este ou aquele acontecimento que você estiver vivenciando. Portanto, a técnica evolui com o tempo e se torna cada vez mais rápida e eficiente. No entanto, seria um equívoco pensar que é necessário apagar a parte sombria que existe em você para passar sem problema pelo período de transição atual. Pelo contrário, o Ho'oponopono está aí para que você aceite a parte obscura de si mesmo e assim reconquiste a sua integralidade. Por esse caminho você verá a dualidade desaparecer. Não haverá mais bem nem mal, haverá simplesmente. Você constatará então que a sua parte sombria, que você rejeitava com tanta obstinação, não era tão negativa quanto você pensava. Pelo contrário, ela é capaz de trazer o grande equilíbrio e plenitude que lhe faltaram durante tanto tempo. Graças às novas energias em um futuro próximo, o ser humano vai descobrir que é capaz de se governar sozinho, e assim os dirigentes, religiosos, diretores, chefes, gurus não serão mais úteis. O homem vai se conscientizar de suas imensas capacidades e desenvolver novas habilidades, tais como a intuição, a telepatia, a força do pensamento e o sentimento de pertencer a uma comunidade cósmica. A sociedade se verá completamente transformada. Ela se tornará mais humana e mais atenta ao desenvolvimento de cada um, com total respeito pelas suas diferenças, originalidades e aspirações. O Ho'oponopono é um elemento essencial durante o período de transição atual.
Ao apagar as suas memórias erradas, ele vai iluminar a sua mente e eliminar os bloqueios e pensamentos negativos que possam fazer você pensar que um futuro promissor não é possível, ou, no mínimo, pensar que ele não é possível para você. Por isso, você pode dizer obrigado ao Ho'oponopono por ele estar aí para ajudá-lo a se realizar e mudar o mundo, o seu mundo. Bom, finalizamos então o capítulo 2, que foi bastante extenso, mas bem esclarecedor. E iniciaremos agora, no próximo áudio, o capítulo 3, escrito por Nathalie Bodin, cujo título é Ho'oponopono, da espiritualidade à abundância. Então, até o próximo áudio. Tchau, tchau!